Abra a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 2. Daniel, capítulo 2. Antes, porém, vamos ter uma breve oração, pedindo que o Espírito Santo, que inspirou Daniel a escrever este livro, também ilumine nossa mente, para que possamos compreender devidamente a mensagem que está registrada aqui neste livro. Feche seus olhos, vamos orar. Bondoso Deus e Pai, pedimos-te humildemente agora que envies até nós teu Santo Espírito, para que ele nos abra o entendimento, assim como inspiraste Daniel a escrever este livro, também ilumines nossa mente, para que possamos compreender e extrair para a nossa vida prática lições que vão nos ajudar a nos aproximar cada vez mais de Jesus Cristo. É em nome dele que nós pedimos e agradecemos. Amém. O primeiro verso do capítulo 2 começa assim: no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve o rei uns sonhos, e seu espírito se perturbou, e passou-se-lhe o seu sono. Esse segundo ano de Nabucodonosor, do reinado dele, corresponde a 603, mais ou menos ali, até 602 a.C. Esse é o período, não é? Portanto, Daniel viveu, em relação ao nosso tempo, 2.600 anos atrás. Quando eu me tornei cristão adventista, comecei a estudar as profecias de Daniel e Apocalipse, lá nos meus já um pouquinho distantes 18, 19 anos, eu confesso a vocês que este capítulo que nós vamos estudar esta noite foi um dos que mais me impressionaram. Justamente por saber e ter evidências arqueológicas, históricas, não temos tempo de tratar delas nesta noite, mas há muitas evidências que apontam realmente para o ano de 602, 3 a.C. E vocês perceberão que neste capítulo de poucos versos está descrita toda a história. Pode passar a próxima tela ali, Felipe? Está descrita toda a história da humanidade em apenas 49 versos. Isso é algo fantástico. Não existe nenhum profeta, pretenso profeta, que consiga descrever o futuro com tanta precisão quanto os profetas da Bíblia. E de modo bem específico aqui, Daniel, no capítulo 2 de seu livro, ao interpretar o sonho que perturbou Nabucodonosor. Não vamos ler aqui todos os versos, né? Mas apenas para introduzir aqui o contexto, note, o rei teve um sonho e ele chamou então seus sábios, astrólogos, os magos ali da corte, os sábios que haviam sido educados juntamente com Daniel e seus amigos, para revelarem o sonho, e se o fizessem, Nabucodonosor confiava que eles pudessem também interpretá-lo. E o rei então propõe um desafio: eu quero que vocês, sábios de Babilônia, me digam o que eu sonhei, e depois me digam qual a interpretação desse sonho. Então os magos, astrólogos espertinhos como eram, pediram ao rei: então tá bom, nos conte o sonho, e aí nós poderíamos interpretá-lo. O rei disse: não. Como vou saber se vocês não estão enrolando? Como vou saber que vocês não estão fazendo como os horóscopos dos jornais, né, diríamos hoje, que fazem previsões tão vagas que qualquer um se encaixa naquelas previsões? Eu quero que vocês digam o que eu sonhei. Mas, ó rei, é impossível. E disseram mais: olha, esse tipo de coisa só os deuses sabem. Mas, olha, tem um problema, eles não moram com os homens. Boa desculpa também, né? Os deuses sabem, mas eles não têm nada a ver com a gente, eles não se relacionam conosco. E o rei então lança um decreto de morte: ou vocês me dizem o que eu sonhei e interpretem o que eu sonhei, ou eu mando matar todos. E entre os sábios estavam Daniel, Misael, Ananias, Azarias, cujos nomes foram trocados depois, nós vimos no último tema, não é? Eles também morreriam. Quando a notícia chega até eles, e eu quero começar a ler agora com vocês na Bíblia o relato que segue, o interessante é que os hebreus não se desesperam, como seria de se esperar, não é? Afinal de contas, o desafio era muito difícil e o pescoço deles estava em risco. Frequentemente as pessoas, quando estão diante da morte ou de uma ameaça de morte, elas se desesperam, se angustiam. Mas Daniel e seus amigos, eles conheciam muito bem o Deus a quem serviam. Olha, verifique em sua Bíblia o relato, como é bonito. No verso 16, eu vou ler então os versos seguintes também.
Daniel se apresentou ao rei e pediu que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros. Como é bom ter amigos cristãos, né? Nesses momentos de prova. Ele reuniu seus amigos e foram fazer o quê? Verso 18. Para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o restante dos sábios de Babilônia. Note que, em lugar do desespero, Daniel e seus amigos buscam a Deus, confiam em Deus. Vamos orar? A primeira coisa que fazem é orar, e isso nos ensina uma lição profunda já, porque muitas vezes nós esgotamos todas as possibilidades humanas e, em último lugar, nos lembramos que precisamos orar. Por que não entregar o caso, a situação, o problema, já de início a Deus? Primeira coisa que foram fazer aqueles jovens hebreus foi colocar o caso nas mãos de Deus, para que Deus solucionasse aquilo, porque eles confiavam em Deus. Depois o verso 19 diz: então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite, pelo que Daniel louvou o Deus do céu. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Então Daniel se apresenta ao rei e apresenta ao rei a solução, o sonho que Deus havia revelado para o profeta. Pule agora para o verso 28 e nós vamos prosseguir então com o relato aqui. Daniel então diante do rei louva a Deus dizendo: mas há um Deus dos céus, o qual revela mistérios. Ele fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser, quando? No fim dos dias. Portanto, a visão do rei, o sonho do rei e a interpretação do sonho se referem aos últimos dias, ao futuro. O teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são estas. E Daniel revela agora então o sonho, dizendo: estando tu, ó rei, na tua cama, subiram teus pensamentos ao que há de ser depois disto. O rei estava pensando no futuro também. Aquele que revela mistérios te fez saber o que há de ser. Quanto a mim, me foi revelado este mistério, olha a humildade do profeta, não porque eu tenha mais sabedoria do que todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, estavas olhando e viste uma grande estátua. Essa estátua, que era grande, cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era de ouro, o seu peito e seus braços de prata, e seu ventre e suas coxas de bronze, as suas pernas de ferro, e seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isso quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte que encheu toda a terra. Esse é o sonho. Também a interpretação dele diremos na presença do rei. Ainda bem que Daniel interpreta aqui o sonho, né? Porque senão poderiam surgir muitas e mirabolantes explicações, né? O que significa essa cabeça de ouro? O que significam os braços de prata? As pernas de ferro? E pior ainda, pés com uma mistura muito estranha de barro e ferro, né? O pessoal podia viajar muito aí, como se diz, viajar muito na maionese e não chegar a lugar algum. Mas o profeta, ele faz o serviço completo e diz: olha, o sonho é esse. E o rei: você tem razão, é isso mesmo. E então eu posso confiar que você vai interpretar corretamente. E Daniel então procede à interpretação do sonho, dizendo assim, verso 37: tu, ó rei, és rei de reis, e a quem o Deus do céu deu o reino, o poder, a força e a majestade, em cujas mãos ele entregou os filhos dos homens, onde quer que habitem, os animais do campo e as aves do céu, e fez que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Mais claro que isso é impossível. Tu, ó rei de Babilônia, és a cabeça de ouro. O certo aqui, quer dizer, o certo não, mas o mais comum era se esperar que Daniel dissesse assim: rei,
viva para sempre. Tu és a cabeça de ouro, tu és maravilhoso, tu és magnânimo, e tu não vais nunca morrer, teu reino vai ser eterno. Muito bem. Mas o profeta não estava ali para fazer média, para conquistar a admiração do rei. Ele estava ali para dizer a verdade. E ele arrisca o pescoço ao dizer o seguinte: depois de ti se levantará outro reino. Que risco, hein? Quando a saudação comum era: ó rei, vive para sempre. Não. Depois de ti virá outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino, de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrará. Quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro e de oleiro, e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com o barro de oleiro. Como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por uma parte o reino será forte, e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com o barro de oleiro, misturar-se-ão pelo casamento, mas não se ligarão um ao outro. Assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias desses reis, portanto dos reis lá do pé, não é? No dia desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará. Agora sim, ele fala de um reino eterno. Esse reino de Deus não passará. A outro povo, mas esmiuçará e consumirá todos esses reinos, e será estabelecido para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, portanto ele enfatiza que essa pedra não tem nada a ver com atitudes humanas, com esforços humanos. Essa pedra não teve interferência de mão humana alguma, ela vem do céu. Uma pedra sem auxílio de mãos humanas, ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disso, certo ao sonho e fiel à sua interpretação. Tanto é assim que Nabucodonosor depois louva o Deus de Daniel, dizendo que esse Deus realmente revela mistérios. Esse é o Deus verdadeiro. Bem, é bom que a gente lembre um detalhe que na primeira lição, no primeiro estudo nós estudamos aqui, não é? Que Daniel, ele não só era um homem de oração, como correspondia também numa vida prática àquelas orações que ele fazia. Ele era um homem temperante, era um homem que buscava a saúde física e mental, e nós vimos isso na semana passada. Portanto, ele tinha a mente desobstruída para receber a iluminação de Deus. Ele não podia comparar com isso, porque naquele tempo não existia, né, a antena parabólica, né? Mas nós poderíamos comparar assim: o cérebro, especialmente o lobo frontal, é como se fosse uma antena parabólica que nos conecta com o céu. Daquilo que nós nos alimentamos e o estilo de vida que nós levamos, isso vai favorecer ou atrapalhar essa ligação com o céu. Se nosso cérebro estiver bem claro, com o discernimento bem vivo, nós também poderemos receber de Deus iluminação. Poderemos discernir a vontade de Deus. Exatamente como Paulo diz lá em Romanos capítulo 12, verso 2, né? Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que sejais capazes de discernir a perfeita e boa vontade de Deus. Como que eu posso me transformar? Como que eu posso transformar meu entendimento? Lendo sempre a palavra de Deus, orando sempre e tendo uma vida saudável, uma comunhão com Deus favorecida por uma mente desobstruída. Daniel tinha isso, e ele pôde então compreender a vontade de Deus. Bebidas e alimentos impróprios acabam danificando essa antena, e há um cardápio vastíssimo aí que Satanás inventa todos os dias para atrapalhar a nossa comunhão com Deus, não é? Se nós quisermos ouvir claramente a voz de Deus e ter discernimento claro, devemos fazer o quê? Imitar Daniel e seus amigos e manter nossa antena limpa, nosso canal de comunicação com Deus desobstruído. Bem, Daniel procurou, depois de receber a revelação, o chefe dos eunucos, não é? E pediu algo que deixa a bondade dele bem visível, bem explícita. Daniel disse assim no verso 24: não mates os sábios de Babilônia, eu tenho a resposta. Gente, pensa um pouco. Daniel vivia sendo perseguido por aqueles homens.
aqueles sábios. Nos capítulos seguintes veremos isso claramente. Eles vão conspirar contra Daniel, vão querer matar Daniel, vão querer ocupar a função de Daniel, porque Daniel foi exaltado ali. Não porque ele quisesse, mas o rei reconheceu isso. E agora Daniel tem a chance de se vingar daqueles homens e dizer assim: rei, mata aquele pessoal porque eu sei a resposta. Só eu. Mas Daniel corre lá e diz: não mates os sábios de Babilônia. Ele não deu lugar à vingança. Olha que homem, né? Que caráter. Ele ainda tenta salvar aqueles que o perseguiam. Na verdade, eu vejo ali o seguinte: Daniel, ele está como que ocupando, tipologicamente falando, uma posição que Cristo ocupa hoje. Aquilo que Jesus falou na cruz, não é? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Eles, aqui no caso de Babilônia, seguem os astros, eles adoram as estrelas, o sol e a lua. Eles fazem encantamentos. Mas Pai, tem misericórdia. Possivelmente eles nem sabem o que estão fazendo. E permite, Pai, que eu seja uma luz para levá-los ao conhecimento, o teu conhecimento. E eu fico imaginando quantas pessoas em Babilônia não devem ter se convertido pela pregação de Daniel. Quantos sábios não devem ter sido tocados pela vida desse homem, não é? E pela misericórdia que ele manifestou em algumas ocasiões, como esta aqui, por exemplo. Bem, na presença do rei, então, o chefe dos eunucos tenta levar vantagem. Ele chega e diz assim: olha, rei, eu encontrei alguém. Ele tenta tirar algum lucro, não é, dessa situação. Rei, está aqui a solução, eu encontrei. Na verdade, Daniel se dirigiu ao chefe dos eunucos. Ele o procurou, não o chefe que teria encontrado Daniel. Mas Daniel não dá bola para isso, ignora essa mentira e aproveita, na verdade, para exaltar o Deus verdadeiro, não é? Ele diz assim: rei Nabucodonosor, o mistério que o Senhor requer, nem sábios, nem encantadores, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei. Mas há um Deus nos céus, o qual revela mistérios. Ele fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Sabe, na verdade esse texto aqui é algo muito precioso, muito profundo. Porque naquele tempo os deuses eram apenas deuses transcendentes. Deuses todo-poderosos, mas que não se envolviam com o ser humano. Aqui Daniel apresenta o Deus verdadeiro, que é um Deus todo-poderoso, mas um Deus todo envolvido com o ser humano. Lembram que os sábios disseram para o rei, lá no comecinho do capítulo? Ó rei, esse tipo de coisa só os deuses sabem, porém eles não vivem conosco, não temos como saber. Daniel desmente essa visão e apresenta o Deus verdadeiro, dizendo assim: rei, de fato existe um Deus do céu, um Deus todo-poderoso, o Criador do universo. Ele é um Deus infinito, mas Ele também é um Deus que se compraz em revelar seus mistérios. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 57. Aqui nós vemos esse conceito também apresentado pelo profeta Isaías, algum tempo antes de Daniel. Isaías 57, verso 15, diz assim: porque assim diz o alto, o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo, num santo lugar habito, e também com o contrito e abatido de coração, de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Amém. Olha só, num alto e santo lugar eu habito, mas também habito onde? No coração do contrito, do arrependido. Um Deus transcendente e um Deus envolvido. Um Deus infinito, um Deus que se revela no plano finito. Um Deus todo-poderoso, criador, mas um Deus amigo. Esse é o Deus que Isaías conheceu e é o Deus que Daniel apresenta para nós aqui no seu capítulo 2. Não é? Deus revela os mistérios. Deus quer se revelar. E quer saber mais? Deus quer se revelar para você nessa noite. Quando a gente vem aqui à igreja, nós temos que ter a plena convicção de que teremos uma revelação de Deus. Pela palavra, por uma oração, por uma música cantada. Deus, a coisa que Ele mais aprecia, desde o Éden, porque nós lemos na Bíblia que Deus, todos os dias, caminhava no jardim com seus filhos. Depois do pecado, Deus deu um outro jeito, não é?
ele então manda construir o santuário. E nós vemos em Êxodo que ele diz assim: e me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Deus quer habitar no meio do seu povo. Deus quer morar na sua casa. Deus quer morar no seu coração. Mas é o Todo-Poderoso. Sim, mas o que diz a Bíblia? Ele habita no alto e sublime, mas também habita no seu coração. Como é bom saber disso. Que o nosso Deus não é um Deus de pedra, não é um Deus de madeira, não é um Deus distante, um Deus fictício. É um ser que se interessa por nós. É bom demais saber disso. É esse Deus que Daniel serviu e é esse Deus que nós temos que servir e amar. Porque é um Deus amigo, um Deus relacionado. No verso 11, então, os astrólogos haviam se saído com essa desculpa, né? Só os deuses podem dar a resposta que o rei quer, mas eles não habitam com os homens. Sim, o Deus deles. Mas o meu Deus não só habitou e habita com os homens, como ele tem cicatrizes nas mãos. O meu Deus não só armou sua tenda aqui na terra, a sua morada com os homens, não só se encarnou no corpo humano, como ele carrega cicatrizes em seu corpo, como que dizendo: eu amo demais vocês. Eu sou um Deus realmente envolvido com vocês. E quero tê-los comigo para sempre no céu. Bem, o grande físico, talvez o maior cientista de todos os tempos, Isaac Newton, que para muitos talvez seja até surpresa, foi um grande teólogo também, estudioso da Bíblia Sagrada. Ele escreveu no livro As Profecias de Daniel, do Apocalipse e o livro de Daniel, na página 26, o seguinte: a autoridade dos imperadores, reis e príncipes é humana. A autoridade dos concílios, sínodos, bispos e presbíteros é humana, mas a autoridade dos profetas é divina. O grande Isaac Newton já percebeu isso, que aquilo que os profetas revelam na palavra vem de Deus, não é deles. E Daniel aproveitou então, sem dúvida nenhuma, toda a oportunidade para falar de Deus. Ele sabia que Deus é o único que pode dar sentido à vida das pessoas e cuja palavra é confiável e autorizada. Ele não procurava chamar atenção para si, como aqueles sábios aduladores faziam, né? Eu posso, eu sei. Daniel disse: não é porque eu sou mais inteligente ou eu seja mais capacitado que esses outros aqui, não. É que Deus me mostrou isso. Irmãos, nós estamos aqui neste mundo, nós que somos cristãos, para apontar para Cristo. Nós existimos para Ele, fomos feitos por Ele e para Ele. Então nossa função aqui é ser sal da terra, luz do mundo, a refletir a luz maior que é o nosso Deus. Daniel cumpriu essa missão, apontando sempre para Deus como a solução, como o revelador de mistérios, como o Criador, como o Todo-Poderoso. Ao revelar exatamente o que o rei havia sonhado, Daniel conquistou o respeito de Nabucodonosor e a confiança dele de que certamente o profeta também poderia interpretar o sonho. Se o mais difícil era saber o que ele tinha sonhado sem ter contado a ele, o Daniel sabia, por que não poderia interpretar então o sonho? E é interessante a gente notar que os pensamentos do rei, antes de ter o sonho, diziam respeito ao que era mesmo, ao que havia de vir depois, não é? O rei estava preocupado com o futuro, e Daniel diz: o futuro será esse. Portanto, a profecia não é para o passado, nem para aquele tempo tão somente. Ela tinha que ver com o futuro. E Deus então concedeu um vislumbre, não é, dos séculos seguintes para Daniel e também para o rei, por meio de uma metáfora em forma de estátua, um símbolo. Aparentemente era uma figura muito simples, não é? Uma figura humana composta por vários metais, mas ela realmente continha ali uma simbologia muito profunda, muito interessante. E aqui está então uma representação dessa figura, dessa estátua, relembrando apenas os metais, né? A cabeça era de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e a coxa aqui de cobre, as pernas, ferro, e os pés, uma mistura meio esquisita aí, né? Barro misturado com ferro, se é que isso se mistura. Então, se não fosse a interpretação do profeta, de fato, como eu disse há pouco, a gente teria aqui alguma interpretação sem pé nem cabeça. No caso aqui teria cabeça e perna, mas não teria nenhum sentido mais que isso, né? Porque 1001 interpretações poderiam sair dessa visão. Mas não, o profeta interpreta para a gente, e aí nós podemos ver como a precisão histórica e profética desse livro surpreende mesmo, né? Na verdade, é bem claro na história que 3 reinos sucederam Babilônia, a cabeça de ouro. Quais foram? Medo-Pérsia, curiosamente, 2 reinos amalgamados num, 2 braços, né? Medos e persas. Depois disso vem a Grécia,
cujas armaduras, espadas e escudos eram exatamente de bronze. Interessante isso. Em seguida, a Grécia, qual foi o reino mais duro, mais prolongado e dominador? Roma, as pernas de ferro. E depois de Roma, o que surge? Um novo império? Você lembra disso? Não. Não surge o quinto império mundial. Na verdade, Roma se fragmenta. Em 10 nações bárbaras tomam conta daquela região ali e fundam 10 reinos, que deram origem à Europa atual, né? Originários, os países que estão lá hoje, originários desses reinos que invadiram ali, fragmentaram a Europa. Veja, cabeça de ouro, Babilônia, braços e peitos de prata, Medo-Pérsia, ventre de bronze, a Grécia, pernas de ferro, Roma, e a mistura esquisita, barro com ferro. Isso se mistura ou não? Não. Mas a intenção do profeta de Deus era justamente essa, mostrar que o que surgiria após Roma seria realmente uma nação dividida, fragmentada, não é? Note que na história nós vemos reis tentando casar seus filhos, como descreve o profeta, para reunificar o Império Romano. Não conseguiram a tentativa de casamentos, né? Outros imperadores e governantes e déspotas, enfim, dominadores, tentaram reunificar a Europa, né? Napoleão, Carlos Magno, Kaiser Guilherme, Adolf Hitler tentaram de novo ir contra a profecia, mas deram com os burros na água, porque a profecia diz: barro e ferro não mais, nunca se unirão, não é? Olha que interessante essa notícia aqui na revista Veja, no site da revista Veja, publicada neste ano. Fora da crise, a Alemanha evidencia 2 Europas. E esse trecho destacado aqui, ó. As exportações para países emergentes e a volta do consumo doméstico estão impulsionando a economia alemã, mas, aqui acho que lá tem mais foco, né? Mas também revelam um lado obscuro na Europa, a existência de cada vez mais acentuada de um bloco em 2 velocidades. Olha que interessante. Daniel diz que, assim como o barro é frágil e o ferro é forte, haveria nessa nação fragmentada, nesse continente fragmentado, países fortes e países fracos. O que revela então a situação do euro hoje, atualmente na Europa? Do bloco europeu, países fortes, pujantes, como a Alemanha, e países que estão ali precisando de empréstimos, capengando economicamente falando, como Portugal. Gente, 2.600 anos no passado, uma profecia bíblica já anunciava a situação da Europa no século 21. Que outro profeta tem essa visão tão clara, detalhada e precisa como os profetas bíblicos? Não existe, né? Então veja, é assim que a Europa permanece até hoje, né? Aqui estão as capitais de cada reino, as principais cidades de cada país da Europa, fragmentada em estados independentes. Mas como é que termina o sonho mesmo? Não chegamos ao fim. Depois dos pés de barro e ferro, há uma parte ainda para se cumprir a profecia. O que surge? A pedra. Note, no verso 44, Daniel diz que nos dias desses reis, que reis? Ali, dos pés, aqueles reis, aqueles governantes. Ou seja, na época da Europa, e a Europa já é Europa desde 476 depois de Cristo, faz tempo, hein? Eu diria que nós estamos hoje na ponta do dedo do pé da estátua, no finzinho já dessa profecia. Mas nos dias desses reis, não do rei dos imperadores romanos, nem dos reis da Grécia, nem tampouco nos reis da Medo-Pérsia, e muito menos da Babilônia. Daniel diz, no dia desses reis, aos quais estou me referindo, né? Ali dos pés, nesses dias, o que vai acontecer? Uma pedra será lançada sem mãos humanas interferindo no processo, vem de Deus isso, e ela vai esmiuçar os reinos da terra. Na Bíblia, a rocha, a pedra, é um símbolo muito claro que representa Jesus e seu reino. Você pode conferir depois, Efésios 2:20, 1 Coríntios 10:4, Lucas 20:17, 18, Jesus é a pedra angular, Jesus é a rocha, e nós temos que construir sobre a rocha nosso caráter, já vimos isso. Então essa pedra, na verdade, que vem do céu, nada mais é do que a volta de Jesus, para estabelecer seu reino eterno, para acabar com os domínios deste mundo, com as injustiças, com a morte, com o pecado, e estabelecer para sempre seu reino. Essa é a rocha, essa é a pedra.
Da profecia, então, de Daniel capítulo 2, só falta um elemento se cumprir: a volta de Jesus. Com base nessa profecia, você acha que falta pouco ou falta muito para Jesus voltar? Eu creio que falta muito pouco. E sabe, irmãos, na verdade, o assunto da volta de Jesus, ele está presente na Bíblia de forma muito clara. Cerca de 2.500 versos se referem à volta de Cristo. Eu escolhi apenas 3, para nós lermos essa noite, do Novo Testamento. O que não pode ser deixado de lado nessas circunstâncias, quando falamos da volta de Jesus, é justamente a promessa que ele mesmo fez. João 14, 1 a 3 diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Além de Cristo, já bastaria, lógico, mas além disso, anjos também prometeram a volta de Jesus. Atos capítulo 1, versos 10 e 11, nós encontramos o seguinte relato: estando eles, os discípulos, os seguidores de Jesus, por ocasião da ascensão de Cristo, da despedida dele, estando eles com os olhos fixos ou fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, vestidos de branco, 2 anjos, se puseram ao lado deles e lhes disseram: homens, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi elevado ao céu, virá do modo como vistes ir. Tente imaginar a cena. Jesus subindo agora para o céu, sua missão na terra estava cumprida, agora ele iria prosseguir sua missão redentiva no santuário celestial. Mas ao subir nas nuvens, ele olha para baixo e vê seus filhinhos tristes, lágrimas nos olhos. Eles sabiam que o Jesus que ia para o céu era muito real e que eles podiam contar com ele, mas enfim, era uma despedida. Assim como nós sabemos que quando nossos queridos morrem, eles vão dormir na sepultura até a volta de Jesus, inconscientes. Nós temos essa esperança, mas quem disse que a saudade não bate no coração? Quem disse que as lágrimas não podem ser derramadas? Porque haverá um período de saudade. Sim, há esperança, mas a saudade aperta. Então os discípulos sentiam algo parecido com isso, imagina. Jesus está indo para o céu. E agora? Não mais teriam Jesus caminhando com eles todos os dias, comendo com eles, não poderiam mais abraçar Jesus literalmente. E Jesus, como Deus bondoso e carinhoso que é, comissiona 2 daqueles anjos, daquela comitiva que havia ali, o levando para o céu. Ele pede que 2 anjos desçam. Filhos, vão lá confortá-los. Eles estão tristes. Como Jesus é bondoso. 2 anjos que estavam subindo, descem agora, se aproximam dos discípulos e dizem assim: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para o céu com essa tristeza toda? Esse mesmo Jesus que foi para o céu vai voltar do mesmo modo como vocês o viram subir. E como Jesus subiu? Era um fantasma? Segundo a concepção popular, era um sopro? Era uma estrela? Quem estava subindo ao céu? Jesus em carne e osso, visivelmente, entre nuvens e anjos. Se ele vai voltar do modo como ele foi para o céu, como será a vinda dele então? O próprio Jesus, em carne e osso. Visível ou invisivelmente? Visivelmente. Rodeado de quem? Anjos. E entre as nuvens dos céus. É tão claro isso. Por que alguns distorcem as palavras de Cristo e dos anjos? Quando inventam teorias dizendo que virá de forma invisível, né? Vai aparecer aqui ou acolá, ou já veio. Mas que história é essa? Se ele veio, cadê os mortos ressuscitados? Porque eu estou aqui ainda. Não é? Ele não veio, mas está vindo. Logo virá. Visivelmente. Com seus anjos e entre as nuvens dos céus que vão se abrir para dar passagem para o Rei do Universo. E você poderá vê-lo face a face. O que é mais bonito. Paulo também nos dá essa esperança lá em Tito, capítulo 2, versos 12 e 13. Paulo, que amava tanto a Jesus, ele diz assim: vivamos no presente século, hoje, no nosso tempo, né? Sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo.
Paulo não só afirma que Jesus é Deus, aqui, ao dizer que Ele é nosso grande Deus e Salvador, como ele afirma que Cristo virá sobre as nuvens dos céus. E esses homens morreram nessa esperança. Daniel, João, Pedro, Paulo. E nós temos que viver por essa esperança, porque Ele virá. A promessa é certa. Assim como a profecia de Daniel capítulo 2 é infalível em seus mínimos detalhes, a profecia que aponta para a volta de Jesus e que está prestes a se cumprir também vai ter seu cumprimento. Jesus breve virá para nos levar a este mundo. Esse sonho do rei, relatado aqui no capítulo 2 de Daniel, ele fornece uma espécie de base sobre a qual as profecias seguintes vão ser construídas. Interessante como a Bíblia é tão didática. Daniel capítulo 2 é o beabá do que vem depois. Nós vamos estudar aqui, neste local, as profecias de Daniel capítulo 7, 8, 9, e você verá como ali detalhes de complexidade vão sendo acrescentados. A visão que se repete. É a repetição, né, que é, segundo alguns aí, a rainha do aprendizado, né? Você repete e, no caso, adiciona alguns detalhes, aprofunda um pouco mais, e assim é o livro de Daniel. Daniel capítulo 2, você percebeu que é muito simples, né? Um metal, outro, esse metal significa isso e assim por diante. Não tem como você desviar o foco, errar e interpretar de forma diferente dessa, não é? Depois virão então detalhes. Tanto é assim que o próprio Isaac Newton percebeu essa gradação de complexidade. Ele diz assim, entre os velhos profetas, Daniel é o mais específico na questão de datas e o mais fácil de ser entendido. Por isso, no que diz respeito aos últimos tempos, deve ser tomado como a chave para os demais. Interessante isso. Quando você estuda Daniel em associação com o Apocalipse, você vê como as coisas se abrem, como o entendimento fica tão claro, não é? Newton já tinha percebido isso no século, lá nos anos 1700 e pouco, né? Que Daniel, de fato, é a chave da compreensão das profecias. E Newton diz mais ainda, lá no mesmo livro, página 180. A realização de coisas preditas com grande antecedência será um argumento convincente de que o mundo é governado pela providência de Deus. Para mim, existem duas linhas de argumentação que são muito claras no demonstrar que a Bíblia é o livro inspirado de Deus, diferentemente de outros livros que posam de livros religiosos, de livros de revelação. A Bíblia conta com argumentos da arqueologia bíblica. De vez em quando são desenterradas evidências, né, arqueológicas, papiros, rolos, pergaminho, cacos de cerâmica com inscrições, com comprovação de nomes, locais e datas, que mostram que o pano de fundo histórico da Bíblia é confiável. Além disso, a arqueologia aponta para o passado, mas há uma argumentação no sentido do futuro agora. As profecias bíblicas, todas elas se cumprem à risca, em detalhes precisos, sem mirabolantes interpretações assim fantasiosas como Nostradamus e outros aí fazem. A Bíblia precisa. Desconfia dela quem quer, porque há muitos argumentos favoráveis para que nós realmente confiemos que a Bíblia é um livro singular, um livro inspirado por Deus. Bem, Nabucodonosor percebeu isso, e o impacto dessa revelação na vida dele, o sonho que ele teve, foi tão grande que Nabucodonosor exclamou o seguinte: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador dos mistérios. Que lindo, né? Um rei pagão, um rei idólatra, por causa do testemunho de Daniel, reconheceu que há um Deus dos céus, há um rei dos reis, que revela os segredos, que revela os mistérios. Esse mesmo Deus que guia a história do mundo quer dirigir também a sua vida, a sua história. Você aceita? Você permite isso? O Deus que guia a história do universo quer dirigir a sua vida. Não é bom demais saber disso? Se Ele é capaz de dirigir os rumos da história, você acha que Ele não pode dirigir também a sua vida? Não pode dirigir os seus passos? O Deus que cuida do macro quer cuidar do micro, da sua história. Nós temos que entregar a nossa vida nas mãos desse Deus, permitir que Ele cuide de nós. O Deus que cuida de coisas grandes, que administra as galáxias do universo, esse vasto cosmos, é o mesmo Deus que cuida de coisas pequenas, de detalhes da nossa vida. Eu quero contar aqui uma pequena história. Alguns já conhecem, já ouviram, mas eu vou repeti-la em favor daqueles que estão vindo aqui talvez pela primeira vez. Uma certa ocasião nós estávamos de férias
nossa família estava de férias lá no sul, com os nossos pais. E nós estávamos indo a uma loja para comprar ali um par de sandálias para a Giovana. Ela estava precisando de sandálias novas para passear na praia ali, né? E tal. E ela gostou muito de um par de sandálias ali de silicone com uma florzinha em cima. E nós compramos aquele par de sandálias então. E algum tempo depois nós fomos então tomar um banho de mar. Fomos em família passear um pouquinho. E a Débora pediu para a Giovana cuidar, assim, para não se aproximar muito da água, né? Porque o mar vem e lambe mesmo, né? E leva as coisas. No momento a Giovana se distraiu. Eu estava lá dentro do mar, tomando meu banho, nadando um pouquinho, e percebi algo estranho lá na beirada. Eu vi que a Giovana chorava. E já imaginei as coisas, né? Assim, deve ter perdido a sandalinha nova, né? E aquilo mexeu com o meu coração de pai. O que eu fiz? Eu pensei assim, bom, acho que vai ser quase impossível encontrar esse chinelinho aqui nessas águas, porque a praia do Rincão ali, onde meus pais têm casa, é um mar aberto, não é um mar manso, portanto as ondas são bem fortes, vigorosas, e agita aquela areia fina, e quase sempre a água está assim meio turva, cinzenta mesmo. Eu pensava, como agora encontrar um chinelinho de silicone pesado, uma funda, nessa água escura aqui? Mas eu pensei, meu Deus, Tu és um Deus tão carinhoso, tão bondoso, que te preocupa com as coisas grandes, mas também com as coisas pequenas. Me ajuda agora a encontrar esse chinelo, não só para devolver para minha filha, mas para ensinar a minha filha e a minha família que Tu és um Deus que cuida, que Tu és um Deus interessado em coisas pequenas, como a nossa vida mesmo é pequena, aos olhos do universo. Fiz uma oração e me dirigi até a beirada ali, a praia. E fui tateando com os pés, para cá, para lá um pouquinho, tentando ver mais ou menos a direção para onde eu poderia ter ido aquele chinelo. E lá, faltando poucos metros para me aproximar da minha filha que chorava ainda, eu toquei alguma coisa com os pés. Algo meio mole, pensei, ou é uma água viva, ou quem sabe, não é a sandália dela, o chinelo. E o que eu encontrei na areia, quase enterrado, esse chinelo aqui. Eu fiquei muito feliz, segurei e agradeci a Deus, obrigado, Senhor. Tu és um Deus que atende a pequenas orações, a coisas tão simples. E sabe, tem pessoas que acham que vão incomodar Deus quando pedem uma namorada, um namorado. Tem pessoas que acham que vão incomodar Deus quando pedem para poder comprar alguma coisa nova, algum detalhe da sua vida. Você nunca vai incomodar Deus com suas orações. Nunca um problema seu vai ser pequeno demais para Deus, porque Ele é um Deus que se interessa, é um Deus que se revela. E eu então me aproximei da Giovana com essa sandália aqui, dei um abraço nela e falei assim, filha, aqui está a sua sandália. E sabe por que o papai achou? Porque o papai pediu para Deus. Eu fiz uma oração. Talvez alguns que ouçam isso, né? Talvez você que ouça isso em casa, atrás do seu computador, possa pensar assim, mas é algo tão simples, pode ser uma coincidência. Saiba de uma coisa, as coincidências são os pequenos milagres por meio dos quais Deus se revela. Na vida de quem ama a Deus não há coincidências. Eu sei da experiência pela qual eu passei. Tanto é que nós guardamos esse chinelo lá em casa como uma prova viva de que, viva não, de silicone, uma prova de silicone, de que Deus é um Deus de amor, de que Deus é um Deus que cuida. Você gostaria de entregar a vida nas mãos desse Deus? Desse Deus todo-poderoso que se revela em coisas pequenas? Desse Deus que cuida da história, mas cuida também da sua vida? E mais, desse Deus que está prestes a voltar? Nesse momento eu vou chamar a Giovana aqui na frente, a dona do chinelo. Ela vai cantar uma música que fala que Jesus vem para buscar, vem para salvar os seus filhos que tanto amou. E eu gostaria que você, ao ouvir essa música que ela vai cantar, você fizesse também a sua entrega aí onde você está. Não precisa se levantar, vir aqui à frente, não precisa nada mais do que simplesmente fechar os olhos e entregar sua vida a Jesus. Peça que Ele tome conta da sua vida, que Ele dirija seus passos, que Ele o faça chegar àquele grande dia firme na fé, preparado para estar com Ele para sempre. Depois da música da Gi, nós vamos ter uma oração de entrega. Mas agora aproveite esse momento então para sentir a voz do Espírito Santo falando no seu coração
e aproveite esse momento para entregar sua vida a Jesus Cristo. Olhando ao leste
Obrigado, Pai, porque nos prometeste que em breve estarás conosco e teu reino será para sempre. Amém. Obrigado, Senhor, porque tu vieste a este mundo para nos salvar, nos redimir do pecado, nos resgatar e nos mostrar que és um Deus todo-poderoso, mas um Deus que se envolve em nossa vida, em nossos detalhes, nas pequenas coisas que compõem nosso dia a dia. Obrigado, Pai, pela certeza que temos da salvação e da volta de Jesus. Obrigado porque a Bíblia é tão precisa, suas profecias são tão certas e logo veremos realmente o cumprimento dessas promessas. Assim como Daniel ansiou por isso, João, Pedro, Paulo e tantos outros santos no passado, possamos também amar a Tua vinda e nos preparar para o encontro contigo. Amém. Bom Pai, dá-nos uma semana abençoada, possamos andar à Tua vista, fazendo a Tua vontade, obedecendo aos Teus mandamentos e alimentando cada vez mais essa esperança que está em nosso coração. Amém. Que Teu Santo e Bom Espírito e Teus anjos nos acompanhem nesta noite. Nós pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus.